Boa noite. Hoje, 23 de fevereiro de 2011, estamos aqui pela Just TV com mais um programa Jurídico News. E hoje temos o tema para ser debatido aqui no nosso programa sobre crédito consignado. E para debater sobre esse tema, temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o Dr. Rafael Buzo de Matos, que é advogado, especialista em direito empresarial e integrante do escritório Bianchini Advogados. Boa noite, doutor. Como vai? Prazer em recebê-lo nos nossos estúdios. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para falar sobre o tema crédito consignado, gostaria de pedir à produção que colocasse o nosso radar jurídico de hoje. Juros mais baixos, risco de inadimplência quase nulo. O empréstimo consignado atingiu o saldo de 136 bilhões de reais em novembro do ano passado, segundo dados do Banco Central. Isso corresponde a 60% de todo o crédito pessoal concedido no país. Mas por trás desses números, alguns problemas para o consumidor. É que nos últimos anos, vários governos estaduais e municipais venderam suas folhas de pagamento para bancos estatais e privados. Nesses contratos, ficava estabelecido que os funcionários só poderiam pegar empréstimos com desconto em folha no banco onde é feito o pagamento do salário. Mesmo com as regras de portabilidade, que permite a escolha do banco para ter a conta corrente, na prática, pouca gente deixava a instituição de origem. Resultado, clientes sem opção de escolher melhores ofertas na concorrência. Foi o que aconteceu com Cícero. Junto com outros 140 mil servidores do Distrito Federal, ele entrou na Justiça em duas ações, uma individual e outra coletiva. Nós achamos uma imoralidade esse tipo de imposição. Se nós pudéssemos estar contraindo crédito em outras entidades, com certeza, a livre concorrência, nós já teríamos um juro menor. Nós fizemos, para vocês terem uma ideia do que é isso, o banco que nós somos obrigados a fazer esses empréstimos consignados pratica uma das maiores taxas de juros mês. O BRB hoje tem uma taxa de 2,1 mês e a média das duas instituições financeiras é 1,6, né? Ou seja, é uma diferença muito grande se você pensar que essas são taxas mensais. Agora os bancos não poderão mais fechar contratos de exclusividade com empresas nem com o poder público para a concessão de créditos a empregados e servidores. A determinação é do Banco Central. A proibição, porém, não é retroativa, ou seja, vale apenas para novos contratos. Para o Banco Central, o fim dessa cláusula de exclusividade vai aumentar a competição, o que é bom para o consumidor. O consumidor tem benefício, né, com essa medida, dado que ele tem maiores condições de escolher livremente o banco que ele quer atuar, inclusive nas operações de crédito. Uma medida dessa natureza, ao estimular a concorrência do sistema financeiro e permitir o livre acesso aos serviços bancários, busca e tende a reduzir as taxas de juros praticadas no sistema financeiro. Doutor Rafael, a comunidade jurídica que assiste o noticiário de televisão tem a impressão que está assistindo um filme de terror. Ora, o Banco Central, que é uma entidade governamental, não teria que estar observando o princípio básico do ato administrativo que está inserido lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é a impessoalidade do ato administrativo? Além disso, esse ato do Banco Central não estaria ferindo o direito da livre concorrência? E o Código de Defesa do Consumidor? Doutor, pode nos explicar o que deu no presidente do Banco Central para poder baixar uma determinação nesse sentido? Bem, Luiz, na verdade, muito bem ponderado. É claro que essa exclusividade que tem sido feita através de contratos, de decretos do Poder Executivo, em várias prefeituras e por vários governos, né, do nosso país, é uma afronta, sim, à Constituição, fere o princípio da isonomia, o princípio da livre concorrência, o princípio da livre iniciativa, o princípio da defesa do consumidor e o direito de liberdade de escolha do consumidor. E mais, na verdade, quando se estabelece esse tipo de contrato, o contrato em si, Luiz, é preciso a gente ter noção que o contrato principal não é a exclusividade no consignado, na prestação do consignado. O escopo principal desses contratos é a operação, né,
da folha de pagamento dos funcionários públicos. Então, sob esse viés, até seria legítimo, porque, na verdade, é só um meio, um instrumento para se viabilizar o pagamento dos funcionários públicos. E aí, então, a partir do momento que o funcionário receber esse dinheiro na sua conta, esse dinheiro passa a ser seu. E aí, ele passa a dispor desse dinheiro da forma que melhor lhe aprouver. E aí, como tem pela regra de portabilidade, segundo a qual o funcionário pode pegar o seu dinheiro e levar, e transportar e portar ele para o banco de sua conveniência. Então, quer dizer, o que não pode é engessar e impedir o funcionário de, se quiser, contratar outros serviços com outros bancos. Não obstante ele receba a sua folha de pagamento por um determinado banco, até porque nem seria plausível que um ente público pudesse pagar cada funcionário em um tipo de banco. Então, para isso, mas mesmo para isso, seria necessário que se fizesse uma licitação, pelos princípios do artigo 37, que o doutor muito bem colocou, que o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. Porque aí, respeitada essa licitação, se alcançaria o banco que desse o maior lance, adquiriria a folha de pagamento, por meio da qual o pagamento dos funcionários seriam feitos por esse determinado banco que se sagrou vencedor da licitação, mas isso não poderia impedir, em hipótese alguma, que o consumidor viesse a ser tolhido de exercer a sua liberdade de escolha, de poder, tão logo ele tenha recebido o seu salário, poder portar para uma outra conta, de uma outra instituição, e inclusive contratar outros produtos, outros serviços de outros bancos. E a questão do consignado... Deixa eu só ver um ponto para ser melhor esclarecido para o nosso internauta. A questão dos servidores que estão sendo atingidos. São só os servidores da ativa ou também os aposentados? Não, são os servidores da ativa e os pensionistas e aposentados. E o pretexto, pelo que eu estou entendendo, é para que não se ultrapasse os 30% de capacidade de endividamento do servidor, é isso? Exatamente. Esse é o pretexto. Esse é um dos pretextos. Eu pergunto, e isso tem alguma inviabilidade nesse controle, se por acaso esse endividamento fosse feito por outros bancos que estão no mercado, autorizados pelo Banco Central? Não, Luiz, em absoluto. Por quê? Como é que funciona hoje esse tipo de sistema? Então, para que haja... eu vou falar um pouco sobre o que é o crédito consignado, Luiz, para até esclarecer um pouco para o internauta. O crédito consignado hoje, ele é aquele empréstimo, o empréstimo consignado, é aquele cujo pagamento das parcelas está vinculado à folha de pagamento do servidor. Ou seja, o risco de inadimplência é quase zero. E isso permite ao banco praticar taxas de juros muito reduzidas, muito mais baixas do que as taxas convencionais, dos empréstimos pessoais convencionais, ou seja, sem essa garantia. Então, começa aí. Então, já a garantia do contrato é o vínculo que tem a folha de pagamento. Então, por que não corre esse risco, Luiz? Então, pera um pouquinho, só para esclarecer bem o internauta. Não se trata de descontar o valor das prestações de débito na conta bancária do servidor. É descontado antes de chegar na conta bancária, na folha de pagamento, é isso? Exatamente, Luiz. Por isso que não há esse risco da parcela exceder os 30%. Não há esse risco. Por quê? Como é feito, Luiz? Hoje, para que o banco possa debitar da folha de pagamento, é necessário que o banco seja credenciado ao ente federativo. Então, tem um credenciamento, então tem algumas exigências normativas e o banco, óbvio que os bancos que pretendem fornecer esse tipo de crédito têm que estar adequado a essas condições, a esses requisitos. E aí, estando adequado a esses requisitos, o banco se cadastra, se credencia junto ao ente federativo, ou à prefeitura, ou ao estado, ou à União. Então, ele se credencia junto ao órgão pagador, ao ente, e aí sim é feito esse pagamento. Então, não tem como sair do controle, não tem como exceder esse controle. Então, na verdade, esse tipo de justificativa não é plausível. Uma outra pergunta, doutor Rafael. O Banco do Brasil, que foi escolhido em violação ao princípio da impessoalidade, inserido ali no artigo 37 da Constituição Federal, escolhido pelo Banco Central para que fosse feito esse empréstimo consignado.
O Banco do Brasil é uma sociedade anônima cujas ações estão 100% na mão do governo federal ou é uma empresa de economia mista? Como é que se compõem as ações do Banco do Brasil? O doutor pode nos esclarecer, doutor? Bem, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, cujo controle acionário é do governo. Os funcionários que por acaso que trabalham no Banco do Brasil, eles ingressam por concurso público ou por um processo seletivo de contratação, simplesmente? Concurso público. É concurso público? O controle é do governo, então o governo detém a maior parte das ações, ele que exerce o controle. Então, o Banco do Brasil, embora seja uma sociedade de economia mista, o controle é exercido pelo governo. O controle. O controle é exercido pelo governo. Então, esse é um outro ponto interessante, porque um dos princípios, o princípio da livre iniciativa, tem até da não intervenção do Estado nessas questões de exercer a empresa, de exercer a atividade empresarial. Então, quer dizer, o Banco do Brasil até deveria dar o exemplo, né? Então, assim, a maior parte desses contratos e outra coisa interessante, que a maior parte desses contratos é feita a maior parte desses convênios é feita sem licitação. Então, quer dizer, o Banco do Brasil, ele compra a folha de pagamento, só que não é precedido de uma licitação. Ou seja, com uma licitação, poderia-se outros bancos, e certamente haveria outros bancos que pagariam valores muito mais expressivos pela folha de pagamento. Na prática... É muito interessante esse... Na prática, doutor Rafael, sabe nos informar se essas taxas que são hoje oferecidas pelo Banco do Brasil são bem menores do que as dos outros bancos que praticam as mesmas taxas para empréstimo consignado? Ou são maiores? São maiores. Inclusive, até a reportagem que acabamos de assistir revela isso, a indignação do funcionário público, né? Que está vendo que outras instituições com taxas, oferecendo taxas mais atrativas, menores, e ele sendo obrigado a contratar com o Banco do Brasil com uma taxa superior às outras instituições nesse segmento do empréstimo consignado. O doutor falou da questão de que do lado dos bancos, né, que fere o princípio da livre concorrência. Eu estou aqui dizendo que fere o princípio do direito administrativo, que é a impessoalidade do ato administrativo, está inserido também lá no artigo 37 da Constituição Federal. Mas olhando do lado do consumidor, além de ferir o Código de Defesa do Consumidor, não lesa o consumidor na questão do direito dessa portabilidade? Aliás, o que é esse direito da portabilidade? O doutor poderia explicar para o internauta do que se trata? Então, a portabilidade é o direito que o consumidor tem de levar o dinheiro dele para o banco, portar o dinheiro dele, a conta dele, para o banco que melhor atender às suas necessidades, aos seus anseios. Enfim, o que acontece? A folha de pagamento, ela é só um instrumento. Então, quando você outorga a um determinado banco, certo? O processamento da folha de pagamento de um ente federativo, de servidores públicos, da prefeitura, do governo, os servidores recebem o seu salário por um determinado banco, só que assim que eles recebem o salário, eles têm o direito de pegar o dinheiro e transferir para o banco que melhor lhes aprouver. Inclusive, utilizar cheque especial, cartão de crédito, talão de cheque e quaisquer outros produtos, serviços do banco que querer entender melhor, que melhor atende às suas necessidades. Então, esse é o direito do consumidor. O consumidor não pode, que também está atrelado, a portabilidade está diretamente ligada à liberdade de escolha. Só para um exemplo prático. Por exemplo, um aposentado que fez um empréstimo consignado num determinado banco, né? Não estou falando de nenhum servidor público, um consumidor qualquer, que fez um empréstimo consignado em relação a um determinado banco e que foi cobrado uma determinada taxa de juros. Aí ele vê que um outro banco, concorrente desse banco que ele fez o empréstimo, tem para essa mesma modalidade de empréstimo uma taxa de juros menor. Ele pode levar esse empréstimo ainda já concedido e ainda não quitado para esse outro banco com uma taxa menor, para pagamento de uma taxa menor? Sim, exatamente. Como é que funciona isso? Essa é a portabilidade do crédito consignado propriamente dito. Então, quer dizer, não só ele pode levar, como ele pode renegociar a dívida. Com outro banco? Com outro banco.
E esse é o principal ponto, Luiz. A renegociação é a principal de todas. Porque geralmente ele já está inadimplente, ele contraiu um empréstimo num determinado banco, por circunstâncias diversas acabou inadimplindo, e aí ele quer renegociar essa dívida e a portabilidade lhe dá o direito de escolher, de renegociar essa dívida com outro banco. Ou seja, quando ele é como se ele fizesse um outro empréstimo numa outra instituição, essa instituição liquidaria a dívida dele na instituição anterior e o remanescente ele ficaria para ele. E aí ele pagaria agora as parcelas nessa nova instituição. Isso, deixa eu ver se eu entendi. Então, se, por exemplo, ele fez um empréstimo consignado a uns juros de 4%, e ele tem um outro banco que faz a 2,5%, 2,5%. Então, ele pode negociar com esse outro banco a portabilidade, esse outro banco quita esse débito com o banco anterior, né, o de origem, eliminando os juros que teria para frente, né, pagando só até aquele momento da portabilidade, e a partir daí, o saldo que remanescesse não seria mais de 4%, ele faria a transação através de 2,5%. É isso, doutor? Exatamente. E esse é o grande benefício. E os funcionários públicos, servidores federais, não podem fazer isso? Não podem. Só os federais ou os estaduais e municipais também estão nessa situação? Não, então, na verdade, os federais, eles podem, eles não estão submetidos a esse monopólio. O que está acontecendo, Luiz, é que vários governos e várias prefeituras têm celebrado, têm praticado esse convênio inconstitucional e ilegal. Então, não são todos os funcionários. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos, o governo da Bahia fez esse convênio, a prefeitura de Cabo Frio, a prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo. Quer dizer, então tem vários casos, a prefeitura de São Paulo. Isso é uma questão até que eu acho que deveria ser até investigada pelo Ministério Público em função de um exemplo que eu vou citar aqui. Eu tenho conhecimento de que alguns bancos negociam com associações, sindicatos, as folhas de pagamento, né, desses associados, folhas de pagamento não, a relação desses associados, desses sindicalizados, negociam daqueles que fizerem empréstimo consignado com o banco e pagam para associações, pagam para sindicatos, um percentual normalmente em torno de 10% ou 20% sobre o valor dos empréstimos que forem feitos por aqueles seus associados ou sindicalizados. Eu pergunto, por acaso esses governos que o doutor está mencionando não estariam recebendo do Banco do Brasil uma comissão que varia entre 10% e 20% para que fizessem esses empréstimos consignados com o Banco do Brasil? Então, essa é uma prática totalmente arbitrária e criminosa. Sim, nós vamos falar até de improbidade administrativa aqui, né? Se na prática isso estiver acontecendo. Exatamente. Nós estamos falando de situação hipotética, né? Mas, na prática, será que isso não estaria acontecendo? Então, Luiz, isso a gente não tem como a gente ter certeza disso, porque o controle desse tipo de situação talvez acho que só o Banco Central poderia ter um controle mais acurado disso, porque hoje a gente sabe que o Banco Central ele tem meios mais eficazes, hoje em dia é tudo linkado por via eletrônica, quer dizer, o Banco Central ele tem condições, sim, de apurar melhor esse tipo de situação se estiver acontecendo. Mas o Ministério Público Federal tem condições também de investigar isso, a Polícia Federal também tem condição de apurar esse fato, não tem? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não precisa nem ir tão longe, Luiz. O próprio fato, a própria exclusividade, o próprio monopólio, a criação dessa reserva de mercado em relação ao consignado, por si só, já é um crime, já configura um crime. Tá? Então tem a lei antitrust, agora eu não lembro se é a lei 8.137, agora eu não me recordo o número da lei, mas essa lei ela tipifica como crime contra a ordem econômica. É o abuso do poder visando eliminar a concorrência. Então, doutor, veja bem, a gente que tem tanta notícia aqui que o Ministério Público, né, e a própria Polícia Federal são especialistas hoje em dia de ficar fazendo investigação através de ficar ouvindo conversas de telefone, né, pedindo interceptações telefônicas com ordem judicial, por óbvio, né, para poder fazer, entre aspas, investigação, né, de bate-papo de pessoas que chamam isso de investigação atualmente, né? Quando a lei foi criada só para que se fizesse isso naqueles casos onde não se pudesse, né, fazer
buscar fazer uma investigação pelos meios normais previstos ali no Código de Processo Penal, artigo 6º do Código de Processo Penal. Mas será que o Ministério Público, tem notícia que o Ministério Público ou algum delegado da Polícia Federal instaurou algum inquérito, ou o Ministério Público requereu uma instalação de inquérito para apurar esse fato, que já é previsto como antijurídico perante a lei penal? Foi instaurado algum inquérito policial, doutor? Tem esse conhecimento? Eu tenho conhecimento, teve uma atuação de um promotor em Minas Gerais, que foi uma atuação brilhante e que se revelou muito efetiva. O promotor Baeta, que é um promotor lá de Minas Gerais, ele tem em alguns lugares que o Ministério Público tem proposto um termo de ajuste de conduta para tentar reverter essa situação de forma... forma... Mas o doutor está falando do Ministério Público Estadual, né? Estadual. E federal, hein? Será que eles estão atuantes para fazer interceptação telefônica? Nesse caso, ninguém requereu uma instauração de inquérito policial federal, porque o crime é federal, não é? Afinal de contas, temos que se apurar por que o Banco Central, que é uma instituição federal, regulamentou de uma forma ilegal, inconstitucional, uma situação dessa. Então, Luiz, veja bem, voltando a esse caso lá, o promotor de Minas Gerais, ele fez uma reunião com o governo de Minas. Então, o governo de Minas tem um contrato que concede ao Banco do Brasil a operação, né, da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais de Minas. E nesse convênio havia uma cláusula de exclusividade nos consignados. Com a atuação deste promotor, ele se reuniu com a cúpula do governo, inclusive na época com o próprio Aécio Neves, e o governo, até estava bem próximo à época de eleição, o governo recuou, porque o promotor estava imputando, inclusive, a prática de crime contra a ordem econômica. O governo de Minas recuou e afastou essa cláusula. Hoje o contrato existe de prestação da folha de pagamento, da operação da folha de pagamento, sem a cláusula de exclusividade. Ou seja, o governo, percebendo que se tratava de uma situação inconstitucional e até criminosa, preferiu acatar ali as considerações do promotor de justiça e recuou. Aí é claro que esse foi um dos casos, a maioria não aconteceu isso. Então deveria ter uma atuação mais efetiva. Infelizmente, no nosso país aqui, atitudes como essa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do governo do Estado de Minas Gerais, né, temos que parabenizar, quando na verdade não fizeram mais do que o seu dever, do que a obrigação legal que tinham, né, tanto do Ministério Público como do governo do Estado. Infelizmente, nós temos que lamentar que as demais unidades da federação, o Ministério Público não tenha sido tão atuante como em Minas Gerais. Pelo menos não temos conhecimento disso aqui. Temos que lamentar que o Ministério Público Federal, né, que gosta de ser tão atuante, quando se trata dessa situação do Banco Central, até agora não apresentou nenhuma questão, nenhum inquérito, não requeriu nem instauração, nem está fazendo investigação. E se está, pode vir trazer aqui a notícia aqui dessa investigação, aqui ao Jurídico News, que teremos o prazer aqui de receber o Procurador da República ou o Delegado Federal para falar a respeito do assunto. Mas, doutor, diz uma coisa, eu ouvi dizer que parece que tem um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, ao Congresso Nacional, para regulamentar essa situação ainda não regulamentada. Pode nos dizer alguma coisa a esse respeito? Então, exatamente, Luiz. No âmbito privado já existe uma lei. No âmbito privado já existe uma lei e essa lei, ela devia ser exemplo no caso dos servidores públicos. Essa lei dá a opção do funcionário, isso no âmbito funcionário de empresa privada, optar pela instituição de sua escolha. E aí teve um deputado federal que, com base nessa lei que já existe para o setor privado, propôs um projeto de lei similar em relação aos funcionários públicos, aos servidores públicos, que é excelente. Qual o nome do deputado? Marqueselli, agora eu não me recordo, Nelson Marqueselli, acho que é. Doutor, infelizmente o papo está muito agradável, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tem algumas perguntas aqui dos internautas também, que não vamos ter condição de levá-las ao ar, fazer as perguntas aqui no ar. Se o doutor pudesse fazer uma breve consideração final a respeito da entrevista e deixar para os internautas o vosso e-mail para que as perguntas que não puderam ser respondidas ao ar fossem respondidas diretamente pelo doutor. Tá. Por gentileza, doutor, agradeceríamos muito. Bom, então só essa questão, eu queria falar rapidamente que a circular 3522, editada no dia 14 agora de janeiro do Banco Central, ela veio como resposta
a esse tipo de situação e proibiu expressamente a exclusividade, o monopólio do consignado. Só que a discussão é o seguinte, o Banco do Brasil está vindo aí nos meios de comunicação dizendo que essa circular só tem efeito para frente, o que não é verdade, porque o caráter fiscalizador, a atribuição de fiscalizar e regulamentar do Banco Central, que é braço executivo do Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo Ministro da Fazenda, ele tem o poder de fiscalizar e regulamentar. Quando ela edita uma norma, ela não cria uma nova situação jurídica. Ela sim declara uma situação com base em preceitos pré-existentes de inconstitucionalidade. Então, portanto, os efeitos são retroativos e valem para todos os contratos. Doutor, só para finalizar, antes de deixar o seu e-mail, o aposentado, o consignado que se sentir lesado e não tiver condição de, for vedado, foi impossibilitado de fazer o exercício da sua portabilidade do seu crédito consignado, o que ele deve fazer? Quem que ele deve procurar, já que o Ministério Público Federal não está atuante como deveria ser? Bom, ele deve procurar o sindicato ao qual ele é afiliado ou então ele mesmo individualmente propor uma ação. Ele tem legitimidade para ele individualmente propor uma ação. Procurar um advogado? Procurar um advogado. Perfeito, doutor. Pode deixar o seu e-mail aqui, por gentileza? Bom, o meu e-mail é rafaelmatos@bianchini.adv.br. Gostaria aqui de agradecer ao Dr. Rafael Buzzi de Matos, do escritório Bianchini Advogados, agradecer a audiência dos internautas e desejar a todos uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Até mais. Obrigado.